Olá a todos, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Beatriz Giovana, eu faço parte do PIBID em Ciências Biológicas da UFVJM e hoje iremos conversar um pouco sobre níveis de organização dos seres vivos. A unidade temática é vida e evolução. Os objetos de conhecimento são células como unidade de vida, tecido animal, interação entre o sistema locomotor e nervoso, e as habilidades são concluir, com base nas análises, ilustrações e modelos físicos ou digitais, que os organismos são complexos arranjos de sistemas com diversos níveis de organização. Os conteúdos relacionados são níveis de organização dos seres vivos e tecido e sistemas. Neste vídeo, iremos conversar um pouco sobre o nível de organização dos animais, respiração celular, iremos ver o sistema que compõe um organismo. Você já parou para pensar como são formados os indivíduos? Como é formada toda a construção do corpo de um ser humano, por exemplo? O braço, a cabeça. Esses processos são formados a partir de divisões celulares, porém, é um pouco mais complexo do que isso. E hoje vamos verificar como é feito esse formato do nosso corpo, por exemplo, e como é organizado os nossos níveis de complexidade, como nossos tecidos, órgãos, sistemas e por aí por diante. A começar então de como uma célula consegue ir se transformando, se dividindo até se formar um ser vivo, um formato que nós conhecemos e chamamos de bebê. Essa divisão só é possível graças a uma única célula, que nós chamamos de zigoto, que ela é realizada através da fecundação, ou seja, uma célula de espermatozoide e de um óvulo, que é retirado da mãe e dos nossos pais. E através dessa fecundação, cria-se a célula ovo, que nós chamamos de zigoto, e assim ocorre o processo de divisão celular. E essa divisão ocorre até começar a se formar os nossos membros e depois começar a formar a forma nas quais nós conhecemos um ser humano, bebê, neste caso, que depois irá crescer se tornando um adulto. Porém, o ser humano ele é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, o músculo, os nervos, os órgãos, os ossos, por aí por diante. E cada parte do nosso corpo é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, órgãos e sistemas que funcionam de modo integrado. Podemos comparar nosso corpo como uma máquina bem complexa, assim como podemos comparar a célula também como uma empresa que tem cada parte, uma organela tem a sua função, e nisso o nosso corpo também acaba se espelhando nessa grande complexidade, ou seja, o nosso corpo é uma grande máquina. E com todas as suas partes funcionando em sintonia, vamos verificar qual é a composição do corpo humano. Claro, existe um nível de organização animal que podemos dividir entre os animais mais complexos e os menos complexos, nas quais, dependendo do seu processo evolutivo e adaptativo, ele não terá a mesma estrutura que iremos estudar aqui. Porém, existem animais que também têm a estrutura de nível de organização bem parecida com a do corpo humano. Isso é bem interessante de perceber. Bom, o corpo humano é formado por estruturas simples, né, como células, e até mais complexas, como os órgãos. E os níveis de organização do corpo
acaba se organizando da seguinte forma: as células, que é a unidade estrutural e o funcional da vida, né? Podendo ser eucarionte e procarionte, ou seja, ela é a menor unidade que podemos encontrar estruturalmente no nosso corpo. Após as células, um aglomerado de células se forma os tecidos, que no caso seria o grupo de células, né, dos organismos multicelulares, porque quando um organismo é unicelular, ele não terá tecido, já que ele possui apenas uma célula. E eles apresentam estruturas e funções fundamentais, ou seja, por exemplo, nós temos um tecido epitelial, que ele tem várias funções, como por exemplo de revestimento. Então, isso é bastante interessante de se ver. E dentro dos tecidos, nós temos também tecidos muscular, por exemplo. Então, dentro de cada dessas divisões, assim como nas células que nós temos tecidos, células eucariontes e procariontes, nos tecidos nós temos também divisão, de acordo com a sua função, forma e aonde se encontra em nosso corpo. Além do mais, nós temos os órgãos, que no caso é um conjunto de tecidos que se integram para a execução de determinada função vital. É muito interessante a gente parar para pensar nessa hierarquia das células se formam os tecidos e dos tecidos se formam os órgãos. Então, cada parte do nosso corpo ele está interligado para esse bom funcionamento. E por isso que sempre ouvimos dizer que o corpo humano é uma máquina perfeita, já que ele tem todas essas engrenagens que se ligam formando a estrutura nas quais nós conhecemos. Um órgão, por exemplo, que podemos citar, é o fígado, o coração, o pulmão e por aí por diante. Só que não para por aí. A junção, o agrupamento, né, o conjunto de todos os órgãos interligados, neste caso harmonicamente, em benefício, né, ao equilíbrio do metabolismo, se forma os sistemas, como por exemplo, nós temos o sistema digestório, que quer dizer que esses órgãos que estão interligados irão realizar uma função de digestão alimentar. Então, é a junção de um conjunto de órgãos que se trabalham junto para um fim, para uma determinada função. E com isso, com esses 4 conjuntos, nós temos um organismo. Neste caso, foquei no corpo humano. Porém, se pegarmos um macaco, por exemplo, ele terá basicamente essa mesma organização. Além do mais, nós temos algo bastante importante para a nossa manutenção do corpo. Apesar de todas essas estruturas serem essenciais, nós temos algo importantíssimo, que seria a respiração celular. Bom, nós precisamos de alimentos para se movimentar, para realizar as tarefas do dia a dia, e com isso, as células que formam nossos tecidos, e os tecidos formam os órgãos, e os dos órgãos formam o sistema, eles precisam realizar essa função. Então, ele precisa ter energia para que podemos levantar um braço, por exemplo, para que podemos caminhar, estudar. E essa respiração celular é um processo de obtenção de energia dos alimentos que é realizada pela maioria dos seres vivos, como plantas e animais, podendo também ser realizado por algumas bactérias e fungo. Além do mais, a respiração celular, no geral, ela precisa, né, no caso de uma glicose, temos aqui representado
mais o oxigênio, que irá produzir gás carbônico, mais água, mais energia. Esse processo de liberar energia para as atividades dos seres vivos é de suma importância. Claro, existe sim uma diferenciação entre a forma de respiração celular animal e a forma de respiração celular das plantas. Nós ouvimos falar bastante da fotossíntese, que no caso é o nome dado para a respiração celular das plantas. Mesmo assim, não tira a importância e, na verdade, é mais saudável pensar que essas respirações celulares, embora diferentes, são igualmente importantes tanto para as plantas quanto para os seres humanos e para a manutenção de como conhecemos a vida no planeta Terra. Bom, como eu disse anteriormente, nós somos formados por sistemas. E esses sistemas, eles têm suma importância. Então, eu irei conversar um pouco com vocês sobre alguns sistemas que encontramos no nosso corpo. A começar pelo sistema digestório, que ele é responsável pela digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Nós temos o sistema digestório bastante complexo, no qual não é apenas os órgãos que irão participar, nós temos também as glândulas, que seriam hormônios que irão ajudar na realização dessa absorção de nutrientes. Além do mais, nós possuímos alguns órgãos que participam desse sistema, entre eles a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Esses são os órgãos nos quais se compõe o sistema digestório. Só que em relação às glândulas, nós temos as glândulas salivares, nós temos a bile, que ela faz um papel de armazenar, no caso a vesícula biliar. Nós temos também o pâncreas, que é bastante importante. Além do sistema digestório, nós temos o sistema respiratório, no caso é responsável pela obtenção do gás oxigênio de um ambiente que será usado na respiração celular, ou seja, o nosso sistema respiratório também faz parte da respiração celular, já que é nele que ocorrem essas trocas gasosas. O nosso sistema respiratório é composto pelo nariz, a faringe. Observe que a faringe também foi citado no sistema digestório, porque ela serve tanto para a passagem de ar, tanto para de alimento. Além do mais, nós temos a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Nos bronquíolos, o ar é conduzido pelos alvéolos pulmonares para que assim ocorra a nossa troca gasosa. Outro sistema bastante importante que temos no nosso corpo é o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório. No caso, nós temos uma função, né, nesse sistema cardiovascular, que seria a do trajeto do sangue do nosso corpo, né? O coração, ele é um órgão que é bastante importante e ele acaba tendo a sua função muito bem definida, que ela seria a de bombear esse sangue, né? Então, no sistema cardiovascular, nosso sangue, ele passa, assim,
pelo nosso coração. E no seu trajeto, né, o sangue ele segue pelas artérias do corpo, né, no qual ele volta para o coração pelas veias, ou seja, ele é um sistema que acaba circundando todo o nosso corpo, já que todo o nosso corpo precisa ter bastante irrigação de sangue. Outro sistema que nós conhecemos e que está presente no nosso corpo é o sistema urinário, e ele é bastante interessante porque é muito perceptível a funcionalidade dele. Quando é muito fácil de pensar, quando nós bebemos muita água, automaticamente neste dia iremos mais ao banheiro. E isso é bastante interessante e bacana de se perceber. Além do mais, muitas substâncias nas quais temos contato no dia a dia, como que não são necessárias para os nossos nutrientes, que estão em excessos, são eliminadas através desse sistema, no qual existe uma espécie de filtração que é realizada pelo rim, e nisso, nas que forem em excesso, é eliminado na urina. Nós temos também o sistema endócrino, que é responsável pela coordenação das funções do organismo, né, juntamente com o sistema nervoso. Por quê? Porque ele é formado por um conjunto de glândulas que no caso, produzem e lançam hormônios no sangue. Lembra que eu disse que no sistema digestório existe a participação bem ativa de glândulas? Neste caso, existe essa junção entre um sistema e outro, porque nosso corpo ele está todo interligado e para um bom funcionamento do corpo, tudo precisa estar funcionando em plena atividade. Então, é por isso que é importante sempre beber muita água, digerir alimentos saudáveis, ter uma boa atividade física para melhoramento do sistema respiratório, não comer excesso de gorduras para o nosso sistema cardiovascular não ser danificado e assim por diante. Nossos sistemas, eles estão todos interligados. E nós temos também o sistema nervoso. No caso, nós sempre dizemos ou ouvimos dizer que o nosso encéfalo, nosso cérebro, que é uma área do encéfalo, é o que comanda todo o nosso corpo. E de fato, nós temos terminações nervosas espalhadas por todo o nosso corpo, e dependendo assim da área do cérebro, como por exemplo, o cérebro, no qual ele é responsável pelos nossos sentidos, ou seja, ele terá, de certa forma, ligação com esses outros sistemas, principalmente com o sistema endócrino, porque o cérebro ele que irá fornecer, ajudar nesses hormônios. Bom, aqui tem a representação dos sistemas que encontramos no nosso corpo. Perceba que o sistema cardiovascular circulatório ele está presente em toda a extensão do nosso corpo. Perceba também que o sistema nervoso está presente em toda a extensão do nosso corpo. E perceba que cada órgão, cada função e cada conjunto de órgãos, ou seja, cada sistema tem a sua importância. E é muito interessante perceber o quão eles estão presentes no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba até esquecendo. É claro, é o nosso corpo, é por isso que está presente no nosso dia a dia. Porém, eu digo na questão da funcionalidade. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós nem paramos para pensar que ao todo tempo fazemos grande coisa todo o tempo. Nosso corpo ele funciona de forma acelerada para que nós podemos realizar nossas atividades. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Eu agradeço essa atenção e do mais, quem puder deixar um like será de muita ajuda, e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.
Até mais!